conversar com as pessoas aqui, especialmente sobre a questão racial, né? A gente teve um resultado do ponto de vista de eleições aí nas câmaras legislativas que aponta caminhos positivos nessa questão de representatividade nesses espaços, mas que ainda a gente tem muito a avançar, né? E acho que uma das coisas que eu tenho mais pautado nas minhas aulas, nos cursos de relações públicas, especificamente nas disciplinas de terceiro setor, comunicação pública e relações públicas governamentais, é justamente esse olhar para a função social de RP. Então, acho que a gente tem que trazer para as relações públicas, para os profissionais, uma visão mais ampliada sobre isso, né? Sobre qual a função social de RP hoje. Não para o mercado, legal, mas para a sociedade. Legal. Professor, a gente é muito amigo, né? E para mim é uma honra. E a gente acaba furando o protocolo aqui. E a nossa presidente Marilisa vai me esganar. Eu começo pelo vamos tocando o assunto, mas se apresente para quem não te conhece. Eu sei que muita gente te conhece, mas você é professor, né? Marcos Bonfim, fala um pouquinho aí onde você se formou, quais faculdades você já passou, qual que é a sua formação. Eu sei que está lá no Instagram, né? A gente apresenta um mini currículo, mas vale a pena você falar para quem está aí com a gente. Não, é legal, é um cuidado importante. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou Marcos Vinícius Bonfim, tenho 41 anos, me formei na Faculdade Casper Libero em 2001. Depois dessa formação, na minha graduação, fiz 2 especializações na USP, na ECA, e mestrado também na mesma instituição, na Escola de Comunicações e Artes, e lecionei na Universidade Uni Santana, onde eu comecei a minha carreira, vamos dizer assim, minha experiência docente em 2006, através do professor Daniel Zimmermann, que me convidou para lecionar lá, minha primeira experiência. Depois disso, eu lecionei na Universidade Católica de Santos, na FAPCOM, também lecionei onde eu estou lecionando hoje, né? Na Universidade Anhembi Morumbi e na FECAP. São as 2 instituições onde eu estou lecionando hoje. A FECAP há mais tempo, desde 2013. Que legal. Professor, como é que foi para você, e aí a gente volta a falar mais na diversidade, mas para você, que é um negro, entrar na universidade como professor, ter passado pela USP, ainda assim, eu sou lá da UEL, como você já citou, lá de Londrina. A UEL a gente discutiu, foi uma das primeiras universidades a discutir a lei de cotas, então temos muitos profissionais negros oriundos lá da UEL, desde 2005, que entraram pelas cotas, foram, no começo, muitas pessoas ainda discutiam e tal, mas a gente viu que realmente foi extremamente importante para trazer uma equidade, para trazer uma pluralidade, que eu acho que quando a gente fala diversidade, o tema, né, como você já colocou muito bem, às vezes as pessoas lá atrás ficavam mais ligadas à questão do gênero, né? Isso tem que ser mais diversa, e as pessoas estavam no gênero, tanto mulher quanto pessoas trans, pessoas homossexuais. E aí vem hoje uma palavra que é da diversidade, trazendo diversidade nas organizações, seja de raça, né? Seja de etnia, seja de várias outras, como você colocou, até regionais, assim. São Paulo, que é uma cidade muito plural, então você tem boliviano, você tem outras pessoas. E o mundo parece que agora, essa não eleição do Trump mostra que os extremos, em relação a esse caso de imigração e tal, então ficaram para trás. Eu acho que a gente está evoluindo nesse sentido. Como é que foi para você realmente vivenciar isso, quando você estudou, seus colegas da Casper, e aí você entrar na universidade como professor negro, que também imagino que tenha sido assim, não tinham muitos na sua época? Se eu for pegar pela minha graduação, éramos apenas 2 colegas negros na minha turma. Eu e a Rose Rocha, que hoje está na CDN, inclusive, né? Legal. E acho que quando a gente vai olhar essa trajetória, né, partindo desse ponto de vista da academia, do estudar, né, da presença negra nos bancos universitários, a gente ainda tem desafios enormes ainda. Essa discussão de cotas, por exemplo, é uma discussão que ainda precisa ser enfrentada, não só no ensino
público, né, na universidade pública, né, porque a gente em 2022 vamos passar por uma revisão, um processo importante sobre a agenda de cotas, mas quando a gente pensa nas universidades privadas, onde eu leciono, né, então a gente tem a questão de ações afirmativas que precisam ser ampliadas ainda mais, né, quando a gente pensa na agenda, né, de ações afirmativas dentro do ensino superior privado, a gente tem que falar do acesso, da permanência e da pós-permanência, ou seja, não basta a universidade apenas criar oportunidades, especialmente do ponto de vista econômico, através de ProUni, FIES, para o ingresso desse estudante negro no ensino superior. Ele precisa também pensar no seu acolhimento e na permanência dele, ou seja, quais são as condições estruturais que esse jovem vai encontrar para poder estudar. Que eu estudava na Casper Libero, isso em 98, né, quando eu ingressei, e na época eu morava em Itaquera, na Zona Leste. Então, era por assim dizer, um rolezinho. Exatamente, era um rolezinho lá, porque na época ainda não tinha a linha verde do metrô. A gente começou a ter acesso à linha verde ali no segundo, terceiro ano da faculdade. E assim, mesmo hoje, com um aumento um pouco mais, né, das linhas de metrô, não avançou tanto quanto deveria pelo tempo, né? Estou falando da linha verde em 99. Nós estamos em 2020 e não temos tantas linhas de metrô quanto nós precisamos para circular na cidade, para fluir a cidade. E essa é a realidade de muitos jovens periféricos que estão estudando no ensino superior, que se deslocam. Então, a empatia, o olhar para essas condições estruturais para esses jovens estudarem. Então, quando a gente está no cenário de pandemia, como nós estamos vivendo, muitos desses jovens estão com dificuldade, sim, de poder estudar, de ter um ambiente reservado para poder estudar, para se preparar para a aula, de ter conexão com a internet. Então, essa é a realidade. A desigualdade do nosso país atinge a todos nós, e quando a gente faz o recorte de raça, gênero, né, quando a gente faz a interseccionalidade dessas discussões, esses desafios se ampliam cada vez mais. Quando a gente aproxima a lupa para essas questões, olhando raça, gênero e sexualidades, fica muito mais disso quando a gente vai olhar como é que é a situação de uma mulher negra, como é que é a situação de uma pessoa trans, um homem trans, uma mulher trans, né? Lésbicas, gays, enfim. Acho que a gente tem um panorama em que as universidades, no conjunto, públicas, privadas, comunitárias, precisam olhar melhor para os seus públicos, né, por assim dizer, para justamente promover uma inclusão do ponto de vista educacional de fato. Isso a gente está falando no ingresso. Quando a gente vai entrar nas questões mais programáticas, ou seja, qual é o conteúdo que está sendo ofertado nos cursos, quais são as oportunidades de visibilidade, de reconhecimento de autores negras, de autores negros, autores LGBTs, enfim, pessoas com deficiência, a gente vai encontrar uma outra dificuldade ainda, que é essa representatividade na forma como a gente também forma profissionais como um todo, em várias carreiras, e especificamente na nossa área de relações públicas também, que a gente precisa avançar nesse sentido, né? Trazer mais conteúdos que tenham essa perspectiva. Legal, professor. Mas vamos lá. Você falou 4 palavras-chave aí, eu queria ouvir elas de novo só para fixar para quem está nos assistindo aqui. Em relação às cotas, a mais diversidade na academia, né? Ou melhor, nas universidades, e aí a gente vai começar a falar mais sobre nas organizações. Quais que foram as palavras que você disse? É uma questão do ingresso do aluno, né? Às vezes a gente é muito acadêmico, mas é importante falar, vai lá. Não, tranquilo. É acesso, acolhimento, permanência e pós-permanência. Excelente, excelente. Quando a gente pensa isso dentro do ambiente universitário, a gente tem essas 4 chaves, esses 4 pilares para fazer uma discussão correta sobre diversidade, porque não é mais uma questão só do ponto de vista econômico, tem um fator social, histórico e cultural que também precisa ser equacionado pelas instituições de ensino hoje, se nós queremos que no mercado de trabalho, nas empresas, no governo, nas organizações do terceiro setor, essa mentalidade antirracista,
anti-homofobia, né? Que seja incluído nas questões de gênero, também aconteça no mercado. A gente não pode esperar que o mercado resolva essas discussões. Nós temos que também trazer isso para o ambiente da universidade para a formação dos nossos futuros profissionais. E isso que você coloca, eu acho que é fundamental, porque a gente já ouviu, né? Mas eu queria contratar mais negros, né? Outro dia, a nossa querida diretora do Nubank, né? Que, mas é questão de meritocracia, como dando a entender que os negros são menos preparados. E aí ela teve que toda fazer uma política, ou melhor, uma gestão de uma crise, não só de comunicação, mas de política interna também, que o Nubank, que é um queridinho, né? O Nubank, um queridinho, teve que passar por isso. E foi uma derrapada, mas a gente vê que realmente precisa avançar a discussão. E tudo isso fruto daquela discussão grande que o Magalu decidiu também fazer um processo de trainee só para negros. E, de novo, como o Brasil ainda um pouco mais polarizado do que os Estados Unidos, que agora parece que dá um sinal claro de que os extremos não levam a lugar nenhum, ainda é reflexo disso. Então, isso que você coloca sobre a universidade é muito interessante. Vamos evoluir para a questão, agora aqui no nosso papo, sobre a questão das organizações. Então, eu queria mandar um abraço aqui também, senão a Marilisa não deixa mais apresentar o programa dela aqui, de toda quarta. Mas agradecer de novo, maravilhosa, Pedro de Curitiba, nossa querida Mari Benfica, quem mais? MV Colodel, acho que é Curitiba, Maria Vitória, eu falei com ela esses dias, Jonathan. Gente, é muito legal isso que vocês mandam aqui. E uma presença ilustre aqui que teve com a gente esses dias, a Cleusa Sesca, uma referência na nossa área. Gente, eu vou responder uma pergunta, que eu descobri que tem uma pergunta aqui. Mariana é a nossa super estagiária aqui, assessora, nossa produtora de conteúdo. Ela foi atrás de umas informações aqui, você vai ver. No final, eu vou te surpreender, Marcos. A gente ficou sabendo do seu passado aí. Vamos lá. Mas só coisa boa. Eu vou ler uma pergunta, Mariana. Posso? Vou pôr aqui na tela. A Isa Maciel, vamos lá. Aí você responde, professor. Tapou um pouquinho sua cara aí, mas você consegue ler, não? Não, consigo ver. Tá ótimo. Tá bem entre a gente, assim. Quais ações de WhatsApp? Legal, vai lá. Para reforçar e ampliar a cultura de inclusão e diversidade. Uma boa pergunta, aí pra Isa. Vamos lá. Para responder essa pergunta, a gente vai pegar um pouco desse parâmetro que você trouxe, Aloysio, em relação ao Magazine Luiza e o Nubank, né? Duas organizações que adotaram caminhos extremamente diferentes para fazer essa abordagem sobre inclusão e diversidade, e aí interessa para a Isa, né? Primeiro, o Nubank, depois do Roda Viva, do que foi comentado, fez uma espécie de retratação que a mim não convenceu, porque o que é o mais importante quando a gente olha essa pergunta da Isa, é a gente entender qual é o comprometimento da alta administração sobre isso. E aí o exemplo que foi passado pela CEO do Nubank foi que ela não está verdadeiramente engajada nesse propósito de inclusão e diversidade. Uma coisa é você dar essa resposta, como a empresa fez agora, de investimento da ordem de 20 milhões de reais em Salvador, de contratar um profissional que hoje já está trabalhando lá para fazer esse processo. E outra coisa é nós temos a percepção real de que na cabeça da alta administração existe esse compromisso, porque você pode fazer esse investimento em ações de inclusão e diversidade e verdadeiramente não abraçar essa causa, né? Então, acho que, diferentemente do que a gente tem visto, acompanhado das ações do Magazine Luiza, existe um propósito maior, uma observação. Então, mesmo no mesmo programa Roda Viva, 2 semanas antes dos fatos com a Cristina Junqueira, a Luísa Trajano deu demonstrações explícitas de que ela está compreendendo qual é o lugar em que ela está vivendo no Brasil, né, as dificuldades dessa desigualdade no Brasil, qual é o recorte disso e como ela, enquanto empresária, pode contribuir para o processo. Eu não tenho essa mesma
vamos dizer assim, percepção das ações do Nubank, porque nas declarações após os fatos que a Cristina Junqueira fez, ela não fez esse tipo de reconhecimento. Uma coisa é você contratar uma agência de relações públicas para fazer um statement, né, um posicionamento aí de que tem um número X de colaboradores lá, quer dizer, aí quando você vai analisar o posicionamento que foi publicado, se existia um número em quantitativo de profissionais negros dentro da organização, como é que ela responde publicamente que ela não encontra, sendo que ela tem esses profissionais lá? Não sabia, uma série né? de outros... por fora, né? Exatamente. Então, assim, ela mesma já teve oportunidades, isso também já circulou nas redes sociais também, de participar de treinamentos que a própria empresa promoveu e ela não participou, fez a abertura e foi embora. Então, esse tipo de conduta diz muito sobre que tipo de responsabilidade essas organizações querem construir quando pensam em diversidade e inclusão. Então, assim, dentro desse processo, então você falou da questão das palavras-chave, né? A gente tem um caminho que é reconhecer a diversidade, trabalhar para a equidade dentro dessa organização e promover a inclusão. Então, o percurso que você tem a executar dentro das organizações nesse sentido passa por reconhecimento da diversidade, reconhecimento das desigualdades do nosso país, entender que você precisa fazer, sim, uma busca ativa, fazer, sim, processos que valorizem o que é mais importante dentro da trajetória desse profissional que você está contratando, né? Então, assim, quando você vai olhar a carreira e a construção de muitos jovens sobre a questão do mercado de trabalho, esse jovem negro, essa mulher negra que está aí se formando, estudando, e outros também que têm se esforçado para muito, quando eles fazem esse deslocamento, atravessando a cidade para estudar, você quer mais resiliência do que esse profissional? Então, assim, quando você vai fazer uma avaliação sobre, do ponto de vista de recursos humanos, e você discrimina, às vezes, uma pessoa por conta do CEP, onde ela mora, né? Então, dentro da minha própria trajetória profissional, eu também passei por isso, né? Então, assim, eu gosto de dizer também, olhando um pouco para a minha carreira, que eu tive diversos desafios para serem superados. Então, hoje, para eu ser professor, eu trabalhei em órgãos de classe, na OAB, assessoria. Fui profissional concursado, passei em primeiro lugar no concurso para trabalhar durante 5 anos no Conselho Regional de Enfermagem. Trabalhei em órgãos públicos, trabalhei em agência, trabalhei em multinacional, né? Então, assim, a minha trajetória profissional, eu tenho muito orgulho dela por conta de todos esses esforços, e também eu tenho que reconhecer que na minha trajetória eu sofri várias interdições também, como muitos desses jovens sofrem hoje, e hoje a gente consegue discutir claramente o que é racismo e o que não é. Sendo que na minha construção de carreira, muitas dessas dificuldades que os jovens hoje passam, parecia algo que era muito mais ligado apenas à minha competência pessoal, mas era estrutural, é estrutural ainda no nosso país. E aí a gente precisa colocar luz sobre isso, discutir isso cada vez mais na universidade, no mercado de trabalho, para que as pessoas compreendam que não é normal você excluir tantos jovens, né, de acessarem oportunidades de trabalho por conta do CEP, por conta do seu cabelo, por conta do seu tom de pele, porque isso ainda existe no Brasil. Muito bom, professor. Não que isso exista, mas muito bom a sua declaração e realmente essa sua trajetória, que eu tenho orgulho de te chamar de amigo. Inclusive, vou contar aqui como é que eu te conheci. Eu trabalho na área pública, estava na Câmara Municipal e teve uma audiência pública, e eis que chega o professor Marcos com uns 4, 5, 6 alunos. Assim. Eu imaginei que eram alunos. Falei, nossa, que interessante, um professor trazendo os alunos aqui na audiência pública. E realmente a audiência pública é uma coisa meio chata. Aí ele estava lá e tal. Aí eu não aguentei, fui falar com ele. Falei, tudo bem, professor, e tal. Eu imaginei que era professor. Sou professor da FECAP e tal. Que curso? Relações Públicas. Vocês imaginam a minha alegria. Falei, que legal. Aí ele estava falando que ele dava aula
naquela matéria de relações governamentais, e que ele fazia parte de uma visita ao plenário e tal, debater. Acho que foi isso, né, professor? Foi exatamente isso. Foi uma aula de campo com os alunos da disciplina de RP governamentais. Muito legal. E aí a gente ficou amigo, já trocamos várias figurinhas, participamos de eventos junto na área política, da virada política. O professor também tem um engajamento muito forte na área política com os movimentos, não só esse que ele já contou aí de movimentos sociais, mas também movimentos dessas pautas que agora está na moda chamar de identitárias, né, professor? Eu acho que é um nome que pegou, as pessoas conseguem reconhecer. A Câmara de São Paulo acabou de eleger vários vereadores com pautas muito bem definidas, com mandatos coletivos, 2 ou 3, se eu não me engano, pessoas transgênero. Então, acho que é muito interessante a gente acompanhar isso e ver que realmente, quando a gente fala, não é modinha, não é algo que está desconectado da sociedade, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas a gente já passou aqui pelaquela pequena pauta que a gente fez, já falamos sobre academia, falamos sobre esses profissionais, a educação. Tem uma outra pergunta que eu quero fazer aqui, mas antes mandar um abraço especial para a Marilisa, que também passou já por aqui. Agradecer de novo a oportunidade de estar aqui substituindo ela. Solange está aqui, mandou um joinha. A galera mandou vários joinhas agora aqui, ó. Aldo mandou joinha. A Fer mandou palminha. A galera tá aqui. Legal. Bom, a Érica Bassi, que eu também descobri que foi sua colega de faculdade. Né? Exato. Falando aqui que assistiu os Roda Vivas, tanto da Luísa Trajano quanto da... Colega de agência. Fizemos o TCC junto. Bom. Sobre o prédio Martinelli, no centro de São Paulo. Olha só. E a Juliana Barbosa, que está lá do Paraná assistindo, professora Juliana, doutora também, muito um abraço para a Ju, pesquisadora do samba. Olha, pesquisadora do samba. Era isso que eu ia falar. Tá sediando virtualmente lá um grande evento em Londrina, fazendo parte, colocando Londrina no roteiro do samba lá. A Juliana é fantástica. Já falei para ela que estou esperando o livro fantástica dela. Mesmo. O que mais que nós temos? Abraço, Solange, docente da Belas Artes. Beijo, querida Solange. Professor, vamos continuar aqui. Deixa eu ver. Mais uma pergunta. A pergunta da Isa foi muito boa, viu, Isa? Muito boa. Obrigado pela pergunta. Tem uma pergunta em relação ao mercado de trabalho. Eu acho que a gente já pode falar disso. A gente já passou, mas... Ótimo. Mais falando sobre aqui. A Evelyn manda uma pergunta. Professor, em relação ao mercado de trabalho, as empresas, como é que o profissional pode atuar com iniciativa e projeto para o estímulo e implantação da diversidade nas empresas? Você já falou um pouco disso, mas quer dar um exemplo prático? Se você já atuou, se você já fez, se você já orientou algum TCC que o foco era isso, queremos ampliar a diversidade, sabe aquela coisa basicona de projeto de TCC? Projeto, plano, execução, programa, tem algum exemplo? Você quer falar um pouco disso? Vamos dizer assim, então, vamos lá. Do ponto de vista de orientação de TCC, eu já orientei 2 a respeito desse tema. Estou orientando mais 2 esse ano na FECAP, um com recorte na questão LGBT e outro na questão racial. A Emily fazendo a pesquisa dela na questão LGBT e a Paloma, né, que faz parte de um grupo que eu também queria mencionar aqui, que é a Iniciativa Preta, que a gente está fazendo uma discussão sobre um coletivo de RPs pretos, que eu gostaria de mencionar aqui também, mais para frente, na nossa conversa, claro. E a Paloma Rosa, que está fazendo a pesquisa dela sobre a questão de inclusão dos negros. Também, do ponto de vista de TCC, já orientei TCC de aluno na Fapcom para atendimento de clientes na área cultural negra, né, a Companhia Capulanas de Arte, do Douglas, né, que eu acho que ele deve estar aí, se ele estiver me ouvindo, um abraço para ele, para o grupo também. É uma companhia de arte específica, professor? É de balé, e de teatro, dança, exatamente. Legal. Exatamente. Que legal. E uma coisa legal também dessa questão da diversidade, eu vou retomar daqui a pouco a pergunta da Evelyn, mas é só para não perder o gancho. Outro aspecto importante nessa questão de representatividade, da presença de professores negros, né, na universidade, é isso também. É você, nessa linha do pilar de acolhimento que eu falei, você
receber as ideias dos alunos em relação aos temas que eles querem pesquisar, os temas que eles querem fazer os seus projetos experimentais. Isso é muito importante, porque às vezes você tem, ao longo da graduação de Relações Públicas, uma série de discussões corporativas das grandes empresas, e aí você às vezes não olha a governamental, você não olha tanto a questão do terceiro setor, você não olha pequenas e médias empresas, né? E aí eu acho fundamental, quando o aluno vem me procurar para orientar, ou mesmo para tirar dúvida, né? Fala, professor, eu estou pensando em fazer uma pesquisa assim, estou querendo falar sobre essa questão do negro na publicidade, alunos de publicidade também, iniciação científica tem rolado bastante. Então, acho que isso é importante, porque eles começam a olhar o espelho, tem uma referência, e mais do que ser uma referência, enquanto professor, incentivá-los a pensar relações públicas nesses contextos, com esses clientes, com essas ideias, para que eles sejam protagonistas das carreiras deles e dos conhecimentos, porque para falar sobre grandes empresas, a gente já tem uma série de pesquisas e trabalhos excelentes. A gente está precisando de diversidade, de inovação na nossa área, nesse sentido também. A gente tem um mercado vastíssimo quando a gente começa a fazer esses recortes para negócios da periferia, startups de tecnologia que vêm com esse tipo de solução. Então, esse tipo de criatividade só vai existir quando você tem um acolhimento e quando você tem, do ponto de vista educacional, enquanto professor, também a perspectiva de sair da sua caixa e permitir que o aluno seja criativo nesse sentido. Agora, respondendo a pergunta da Evelyn, né, em relação como o RP pode atuar. Assim, Evelyn, respondendo objetivamente, o primeiro ponto é fazer com que a agenda da diversidade seja assumida pela organização, pelo C-Level, né, pela alta administração, como um compromisso com a sociedade, né? Não é uma questão de responsabilidade social, não é uma questão também de reduzir a questão de diversidade a mero negócio, porque você está olhando o público negro, o público LGBT, como um público consumidor apenas. A gente está falando de ética, é uma nova ética que tem que ser construída na nossa sociedade brasileira em torno da inclusão da maioria da população. A maioria da população é preta, pobre, LGBT, e a gente precisa reconhecer isso. Evangélica também. Então, a gente tem que lidar com tudo isso. Então, essa pluralidade, essa diversidade, essa confusão que, quando a gente vai olhar agora a pesquisa de opinião para intenção de voto e a gente começa a analisar por que candidato A ou B não é eleito ou é eleito, é porque a gente tem essa sociabilidade, essas diferentes identidades nas nossas camadas. E o nosso papel profissional enquanto relações públicas é dizer para a empresa, escuta, meu amigo, não dá para você tratar mais o seu cliente como um número a partir de perfis de faixa etária, renda e tudo mais. Tem outros fatores culturais, históricos, que estão formando a percepção desse cliente sobre a sociedade, sobre a marca, e você tem que dialogar isso. Então, as empresas têm que trocar uma visão de responsabilidade social, uma visão de diversidade como negócio, para uma visão ética de responsabilidade pública. Somos parte, as empresas, o próprio poder público, as organizações do terceiro setor, somos parte da sociedade, e essa sociedade quer se ver representada em todos os espaços, nos espaços de poder, nos espaços de trabalho, onde houver seres humanos, que essa diversidade humana seja apresentada e esteja ali dialogando com essas organizações. Então, a gente não deve, nessa orientação às empresas, dizer para o nosso gestor, para a empresa, que ele tem que temer essa realidade. Não, ele tem que enfrentar, ele tem que se educar e educar todo o seu time de profissionais para isso. E ele vai precisar contar com esse tipo de profissional de relações públicas que reconheça isso também. Por isso que eu retorno a essa ideia do papel da formação, porque os desafios que estão postos para o mercado de trabalho,
para a área pública, para o terceiro setor, dependem de pessoas, profissionais, cidadãos, que tenham essa visão de diversidade. Então, não dá para a gente tratar a diversidade como um item de gestão dentro de uma caixinha onde eu vou fazendo as coisas e elas vão dar um resultado fechado daqui a 1 ou 2 anos. Não, a gente está falando de uma transformação social. Tem que conversar com o gestor, tem que educar dentro das empresas, porque dentro das empresas existem pessoas que não tiveram esse tipo de discussão, de reflexão nas suas relações de trabalho, na sua formação. Então, você vai fazer um trabalho de médio e longo prazo e isso tem que ser enfrentado com coragem pelas empresas, com uma responsabilidade ética em torno disso. Então, o nosso papel enquanto relações públicas é muito disso, comunicar à sociedade esse processo de transformação ao longo do tempo. É assim que a gente vai estabelecer relacionamentos genuínos a partir dessa visão. Muito bom, professor. Realmente é uma aula aqui para todos nós. E acho que você falou tudo nessa questão de diversidade, de não ser mesmo uma questão, né, obrigação, isso que você começa a falar sobre responsabilidade social, e aí eu vou fazer um link aqui, você pode complementar. Com a Covid, né, todas as empresas precisaram se manifestar de alguma forma, né? Óbvio que a primeira porta de entrada para esse lado, e a gente tem discutido muito aqui, sobre, e que está chegando aí, vai acontecer, ou melhor, já aconteceu, né, a história da cultura de doação no Brasil e etc. Mais do que a caridade na questão do Covid, foi algo que as empresas internalizaram e viram que elas precisavam se manifestar e não precisavam divulgar, não precisavam fazer, né? Pela primeira vez a Rede Globo anunciou as grandes doações das grandes empresas no Jornal Nacional, né? Que é um tempo, a gente sabe, desde sempre que o tempo de televisão mais caro que a gente sabe que é o do Jornal Nacional, no horário nobre da TV, a propaganda, e dentro do jornal eles fizeram aquele mapa do país dizendo das empresas que estavam se comprometendo e doando e fazendo coisas para a Covid. Então, acho que isso que você coloca, que além da caridade, da ação de responsabilidade social, usando a questão da diversidade, seja ela de gênero, seja ela de raça e qualquer outra, ela tem que ser internalizada mesmo e fazer parte da missão da empresa, além de cumprir uma obrigação no sentido de, precisamos melhorar. Eu já vi, às vezes, quando for fazer coisa de produto, falar, mas está faltando isso. Se a gente não pôr um negro nessa foto aqui, vai dar problema. Então, não é, sabe, não é que faz parte... Então, isso é um problema, isso é um conceito que a gente chama de diversity washing, né? Já tivemos no começo dos anos 90 aquela questão de uma preocupação ambiental, e aí a gente criticava a sociedade, né? Greenwashing, né? A gente tem hoje o diversity washing também, porque, vejam, isso que é o mais importante, né? A empresa tem um texto que é importante referenciar aqui para quem quiser acessar depois, de uma pesquisadora chamada Fernanda Carreira, que ela fala justamente sobre isso, uma pesquisadora, uma mulher negra, pesquisadora do campo da publicidade da UFRJ, que fez um trabalho que foi publicado este ano justamente falando isso. Então, tem várias organizações que tentam fazer esse tipo de maquiagem, fazem esse tipo de maquiagem para as suas campanhas publicitárias, né, para a sua comunicação institucional e também na hora de fazer, por exemplo, uma discussão sobre um evento, sobre um tema que vai ser discutido, por exemplo, falar sobre a questão da Covid-19 hoje e o impacto na sociedade. Você precisa trazer outros pontos de vista para se somar a essa discussão. Você tem que trazer essa pluralidade entre profissionais, pesquisadores que vão fazer essa discussão a todo momento, com todos os recortes possíveis, de gênero, de raça, de pessoas com deficiência, de regionais. Então, a gente não pode mais hoje fazer corretamente uma discussão sobre os impactos da pandemia hoje, sem a gente considerar numa mesa que vai fazer essa discussão, como é que está a realidade no Norte, no Nordeste, no Sul, né? Então, se a gente olhar só para a realidade da pandemia no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, já será
um recorte limitado da realidade de outros lugares no nosso país, né? E aí a gente precisa começar a editar na nossa mente, nos nossos compromissos de trabalho e discussão, essa diversidade. Eu preciso trazer pessoas que tragam outros pontos de vista para que eu possa melhorar a minha percepção dessa realidade e não achar que eu vou conseguir dar conta disso apenas, por exemplo, fazendo uma discussão só no eixo sul-sudeste e não trazer outras visões, né? Muito bom. Já que você citou aí o nosso querido Nordeste, eu estou para mandar um abraço aqui já faz tempo e agora é o momento. Suleide Jaques, que colocou aqui, eu mandei um abraço para ela, ela colocou EAD da Cruzeiro do Sul, Polo de Porto Seguro, sexto de Relações Públicas, acho que é isso. Muito bom, Suleide, obrigado, viu? Porto Seguro, essa tá mal, hein, professor? Lá em Porto Seguro, olha que beleza. Quase minha conterrânea, já que a minha família é baiana, eu posso dizer que também sou meio baiano também. Bora Bahia. Parabéns, Marcos Vinícius. Professor Júlio Barbosa, que também me dá a oportunidade de dizer aqui, nosso profissional do ano passado, e nosso profissional do ano esse ano, que nós vamos premiar em breve. Bom, vamos meu lá. Professor, uma honra ser... Aqui, é isso que o S.A. Nazário falou aqui, eu comentei com algumas pessoas também. O caso do Nubank com questões sociais é uma empresa que tinha uma excelente imagem e se destruiu em uma fala. Eu acho que é quase isso. Destruiu nem tanto, porque continua. Ela foi lá, como o professor Marcos disse, foi a oportunidade para ela investir essa grana, mas que foi um baita de um arranhão na imagem, e isso foi. E aí, professor, eu vai precisar discutir isso, né? Melhorar bastante, né? Precisa melhorar. Exato. Teve um salto aí e precisa melhorar. Olha que informação legal da Júlia aqui. Eu não vi isso, Júlia. Se puder mandar no link para a gente aqui nos comentários, depois a Mariana pega também, igual o artigo que o professor falou, também vamos estar nos comentários, vai estar nas nossas redes sociais. Mariana, fique esperta aí. A Júlia fala assim, saiu hoje no Valor um estudo Kinetic que mapeou ações afirmativas de 23 companhias brasileiras que participam da iniciativa empresarial pela igualdade racial. Muito legal, eu não vi isso não, quero ver. Foi lançado o índice racial empresarial. Esse índice eu já tinha visto falar, Júlia, porque o Data Zumbi da universidade, professor Zé Vicente é um grande cara. E aí ela pergunta sobre o índice, aí você já pode falar um pouquinho, mas antes, junta as duas coisas, Marcos, a Marilisa perguntou o que a gente pode comemorar nesse dia 20 no que diz respeito à questão da comunicação. Eu já vou falar que a gente pode comemorar a reeleição do nosso amigo Erivelto de Oliveira lá em Curitiba, ex-repórter, apresentador de TV. A gente esteve junto com ele lá, um grande amigo, fez uma live com a gente, vereador lá em Curitiba, parabéns Erivelto, negro, um cara, gente boa demais, faz um bem danado lá na Câmara de Curitiba. Então, se você puder juntar aí e falar com o que a Marilisa perguntou sobre primeiro o que eu vou a gente falar tem para comemorar nesse dia 20 e sobre esse índice aí e o comentário da Sueli, é isso? Não, já me perdi, gente, mas vamos lá, Marcos. Isso, primeiro eu vou comentar em relação ao índice, né, então, dentro dessa pergunta da Júlia, né, sobre o índice, isso é um ponto importante. Então, várias organizações têm se esforçado para encaminhar suas ações em torno da diversidade, equidade e inclusão. E aí, obviamente, do ponto de vista dessa discussão mais ampla de gestão da diversidade, desse esforço das empresas em relação a isso, precisa se criar parâmetros, né? Então, existe esse esforço do Movimento AR, liderado pela Zumbi dos Palmares, existe também um índice dentro da Bolsa de Valores, né, da B3, para ações de diversidade também, que se soma nesse processo, e eu faço parte também de uma outra articulação chamada Movimento Afropresença, que fez um evento no final de setembro, que também, junto com o Ministério Público do Trabalho, tem feito essas ações para ampliação da contratação de mais jovens negras e negros no mercado de trabalho. Então, esses processos eles vão se somando. Além disso, tem o
o selo pela igualdade racial do IDBR, né, do Instituto de Identidades do Brasil. A própria Prefeitura de São Paulo também já fez o seu selo de diversidade. Isso ficou um pouco mais não trabalhado nas últimas gestões, mas eu acho que agora existe uma preocupação política nessa discussão agora dos dois candidatos em pautar a questão racial, e isso é importante, né? Porque a gente está falando de novo da sociedade, dos recortes que existem, então acho que a gente tem mais instrumentos para tecnicamente observar quais são os avanços das organizações nesse sentido. Acho que a gente está indo para um caminho interessante para essa discussão do ponto de vista racial. E aí a Marilisa faz uma pergunta sobre o que podemos comemorar no dia 20 de novembro. Eu vou fazer, vamos dizer assim, uma reflexão sobre essa ideia, né? Porque, assim, o que representa o 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra no Brasil? Primeiro que ele é uma data reconhecida pelo movimento negro, justamente para que a sociedade brasileira faça uma reflexão maior sobre o racismo estrutural que existe no nosso país e que, efetivamente, pessoas de toda a nossa sociedade se comprometam com a luta antirracista. Então, acho que o que a gente ainda não tem tanto a comemorar nesse aspecto da luta antirracista, acho que a gente ainda precisa avançar mais. Quando eu olho para o nosso mercado de relações públicas, por exemplo, vejo que a gente está muito atrás, por exemplo, do mercado publicitário, que já tem uma articulação também provocada por ações do Ministério Público por conta dessa questão da projeção da imagem dos negros, né? Um pouco dessa questão que a gente falou do diversity washing. Então, assim, o mercado de publicidade avançou nessa discussão sobre representatividade negra em postos de trabalho, na imagem, né, do ponto de vista semiótico da presença negra nas propagandas e tudo mais, porque houve esse, vamos dizer assim, esse reforço jurídico vindo do Ministério Público do Trabalho. O que eu espero que a gente possa refletir enquanto profissionais, pensando no nosso mercado, é que a gente não espere que esse tipo de ação coercitiva vinda do Ministério Público aconteça no mercado de relações públicas. E um pouco desse processo é que a gente vem, eu e outros colegas, nos articulando para criar o que a gente chamou de Iniciativa Preta, né, que é o nosso coletivo de profissionais de relações públicas negros, para justamente fazer esse tipo de discussão ampliada. Então, assim, né, às vésperas desse 20 de novembro, o que eu gostaria de celebrar é eu estar junto com outros colegas, que aí eu vou nomear alguns aqui só por uma questão simbólica, porque eu acho que é importante nesse espaço que o Conselho está abrindo para a gente fazer uma discussão sobre diversidade e mostrar que nós temos colegas, não só o professor Marcos, mas outros, né, a própria Juliana Barbosa, que a gente citou aqui, professora na UEL, pesquisadora do samba, tem a Cássia Sabino, que foi minha aluna na Unisantos, na Católica de Santos, que é produtora cultural, Thaís Oliveira, que liderou junto com o Diego Galofero o Versace RP. Thaís faz pesquisa sobre afroempreendedorismo e faz um trabalho excelente de social media na Cidade Escola Aprendiz. Thaís Germano, que faz coach. Gabriela Moura, minha caloura. Exatamente, Gabriela Moura também com a sua carreira na Publicis, numa agência de publicidade. Me emociono toda vez que vejo um texto dela, e estou emocionado agora. Exatamente, Bárbara Lima também, RP da Mutato, o Douglas Moura, que tem a agência dele, Elo Negro, atendendo clientes, Ivan Barbosa, que faz um trabalho excelente também com um instituto chamado Instituto de Diversidades para fazer captação de recursos para as empresas no campo do terceiro setor. Tem o Florilson Santana lá em Salvador, fazendo o trabalho dele na área de marketing digital, faz também marketing político. Então, se você quiser aprofundar essa discussão sobre política, pode chamar o Florilson para falar também. Enfim, temos vários colegas, tem a professora Iva,
também. Quem mais eu posso lembrar agora? Nossa, tanta gente. Mas é um pouco disso. O Márcio Ribeiro, que está na agência DA Comunicação. Assim, às vésperas desse Dia da Consciência Negra, eu queria trazer isso. Eu queria finalizar, aí a gente já está na reta final da nossa live aqui, falar que esses profissionais estão no mercado, que eles estão atuando com muito brilho, entregando resultado para os seus clientes, nos seus negócios, e acho que a gente precisa, enquanto comunidade de relações públicas, profissionais, estudantes, começar a olhar com mais carinho. Leila Luz, coordenadora de diversidade na BRF, estou lembrando dos nomes aqui, Bruno Honório, que também estava até bem pouco tempo na Mutato, agora ele está na Quinto Andar, numa startup da área de fantástica, imóveis, sabe? Tem tanta gente boa, tanta gente legal que precisa, que a gente precisa reconhecer aqui nesses espaços, que a nossa atividade profissional precisa olhar o que eles estão entregando para o mercado, o que eles estão trazendo de inovação, de criatividade, de energia. Então, fico muito feliz de hoje poder manifestar isso aqui para você, Aloysio, para todo mundo que está nos acompanhando, e cumprimentar cada um de vocês aqui, a Thaís Germano também, enfim, parceiraça, faz um trabalho de assessoria estratégica, atendeu Harley Davidson, vários tipos de cliente, uma figura, nossa, fantástica. Tem muito professor, quero conhecer toda essa galera aí, todo esse time preto aí, porque eu tô vendo que show de bola. Dá para fazer uma série de lives. Vamos fazer, ó. Uma das ideias que a gente teve, eu falei isso com a Marilisa, era que realmente a gente, além da sua presença, a gente ia cada vez deixar mais plural. Aqui o nosso Instagram, a gente está conversando isso para o ano que vem. Você já foi convidado para estar lá, para ter a diversidade dos conselheiros, outras pessoas, você já foi dirigente da RP, então também é importante dizer que o Conherp não é só aqui, mas vários dos nossos conselheiros, suplentes, coordenadores, ADOCs, a gente tem, tanto na questão de identidade, como a gente já falou, racial, nós queremos trazer cada vez mais essa pluralidade para os nossos dirigentes, vamos chamar assim. Então, para mim é uma honra, realmente um orgulho. E você está vendo só elogios aqui com todas as pessoas que, não só que você citou, mas também acho importante, a gente que vem da área pública, a valorização, né? Grupo, né? Eu acho que isso que é legal. A Marilisa falou aqui, a hora que eu disse que eu estava no lugar dela, que ela falou, somos um time, somos mesmo, Marilisa. Alguém perguntou se a live vai ficar gravada, ela fica gravada. Aqui, a própria Julie já respondeu. Julie, tudo bem? Quem mais? Você antecipou que a gente estava acabando, ficou ótimo esses últimos 15 minutos, a gente podia ficar muito mais. A Érica mandou um abraço aqui. Vamos falar agora, contar esses bastidores do Martinelli. Para quem não conhece, o Martinelli é o prédio, já foi um dos prédios mais altos da cidade de São Paulo, fica ali no centro. O professor fez o TCC dele lá, o Martinelli está aberto à visitação, mas na pandemia ficou ruim. A Prefeitura de São Paulo fez um chamamento para que lá em cima tenha um bar, tenha algo diferente lá. Mas você falou, eu não podia deixar passar também, você citou um pouco essa questão do público, especificamente hoje, e também graças a um trabalho do nosso querido professor das Zumbi dos Palmares, Zé Vicente, o prefeito Bruno Covas nomeou 12 céus esse mês com o nome de figuras negras. Se eu não me engano, os dois primeiros já foram tanto o nosso querido geógrafo e o Luiz Melodia. Foram um dos poucos que eu vi lá passando hoje. A Câmara aprovou, são 12. É isso, Marcos? Você está por dentro de todos, não? Não, de todos os nomes não, mas acho que é uma iniciativa importante para a visibilidade dessas figuras, né? A gente precisa cada vez mais disso. A gente tem... isso é um trabalho também de muitos coletivos estudantis também, de recuperar os nomes de figuras negras nas suas áreas, né? Então, acho isso importantíssimo, né? Trazer essa história. Isso é resgate, né?
Sim, e aí eu tive no Itaú Cultural em outro período, né, que a pandemia parece que faz uns 5 anos, que eu vi uma exposição do Abdias, excelente figura também, importantíssimo para a questão política. O geógrafo que eu citei, muito conhecido, é o Milton Santos. Eu acho que o nome dele também vai estar num céu. Posso estar falando uma bobagem, mas tenho certeza que quem eu estava falando era ele. Professor, além dessa iniciativa que você criou, é agora a hora do jabá. Eu já vi aqui quem botou, provavelmente a Thaís, que ela colocou @iniciativa preta, eu acho que é isso. O R Pretas, que eu conheço, outros coletivos, isso que você falou, a pesquisa. A Luana Protásio, também, a Priscila Galvão, Beatriz. Você falou também de outras coisas. O Perifacom, né? Foi uma RP que tocou esse Perifacom. Eu acho que a gente teve Luísa um Clécio Sorocaba ver uma apresentação dela. Pois é, exatamente. Então, acho que é a hora de você fazer o jabá aí, professor. Assim, do ponto de vista de jabá, acho que o importante é isso, é dizer para as pessoas, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que essa discussão sobre diversidade no mercado de relações públicas, ela precisa ser ampliada, as nossas agências, elas precisam assumir um compromisso sério, efetivo para a inclusão, para orientar os seus clientes também em relação a isso. Não dá para a gente tratar a questão de diversidade do ponto de vista de relações públicas apenas como uma questão de gestão de crise, né? Então, quando ocorre uma crise com o Nubank, quando ocorre um ruído na percepção social do programa de trens para negros que o Magazine Luiza e a Bayer promoveram, e gera o ruído, e aí a gente tenta, do ponto de vista de gestão de crise, tentar justificar ou equilibrar. Se a gente não assumir enquanto mercado de relações públicas, a nossa indústria precisa olhar para isso e falar, esse é o caminho do ponto de vista da função social de relações públicas, que nós precisamos, agências de relações públicas, também trazer os nossos clientes essa responsabilidade, e a gente precisa, para que os nossos clientes assumam esse compromisso, também ter exemplo. Então, as agências também precisam incluir mais profissionais negros, pessoas com deficiência, precisa trazer essa diversidade para mostrar para o seu cliente também que é possível, né, ter essas presenças, essas representatividades, esses corpos dentro do seu ambiente de trabalho, pensando comunicação e fazer com que isso seja efetivo, né? É fundamental isso. Então, acho que o caminho que a gente tem a percorrer para o futuro próximo, não muito distante, né? O futuro do presente, já agora, é que as agências de relações públicas assumam esse compromisso com a diversidade dentro do nosso mercado, para que elas possam orientar genuinamente os seus clientes a fazerem essas ações de inclusão e não ser tratado apenas como uma questão de gestão de crise quando ocorre algum tipo de problema. Excelente, professor. Muito obrigado pela sua amizade. Agora o meu jabá, então continuem seguindo o nosso Instagram, mandem para as pessoas essa live, vai estar no YouTube depois. Aproveitem com a gente, na semana que vem, a live com a Carla Fernanda sobre o tema Justiça Restaurativa, um tema que também está ganhando espaço na área de comunicação, na área de RP. A gente falou outro dia sobre compliance, falamos sobre a LGPD. Agora, esse tema de justiça restaurativa é um espaço importante que alguns profissionais de comunicação já têm atuado. Então, na próxima quarta, a profissional Carla Fernanda vai estar falando aqui. Então, dia 25 vai ser sobre isso. Aproveito para dizer, dia 2, dia das Relações Públicas, nós vamos fazer a nossa premiação do profissional do ano. São Paulo e Paraná, dividimos as categorias. Estarei em Curitiba. Convido vocês de Curitiba a assistirem a live. Vai ter também a live de São Paulo, vamos fazer tudo junto. Muitas surpresas. Impressionante o número de votação que a gente teve até domingo, na verdade. Estamos aí fazendo a contagem dos votos na versão americana, professor. Então, os votos vão sair só no final dessa semana. E, professor, dá um tchau aí, conta para nós quem que é aquele gordinho ali atrás, bonitinho lá do South Park. É o chefe do South Park. Tem alguma relação aí? É sacanagem, essas suas filhas que te deram, né?
Não, tem uma relação direta porque eu ganhei concurso de festa fantasia na Casper fantasiado de chefe do South Park. Muito. Em 2000. Ai, sensacional. Originalidade total. Parabéns, viu? Um beijo nas crianças. Tamo junto. Um abraço, gente. Obrigado. Valeu, Aloysio. Obrigado, Marilisa e toda a equipe do Conrep aí pela live. Valeu, gente. Tchau.